Olá, meus amigos, minhas amigas, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar ainda no capítulo 3, que há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 6 e 7, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a destinação da Terra e também a causa das misérias humanas. Vejam bem, nós vivemos no mundo de provas e expiação. Fazemos parte ainda de uma humanidade muito presa aos valores materiais, com dificuldades ainda de perceber os prazeres espirituais. No mundo de expiação e provas, o que acontece? O mal mescla com o bem e ele se sobrepõe ao bem. Por quê? Porque a gente ainda não sabe, a nossa energia ainda é muito ruim, é muito poluída, podemos dizer assim. Somos muito, assim, como podemos dizer, apegados às coisas materiais, ao tudo em excesso, nos prazeres sensoriais. Então, existem pessoas ainda que não conseguem verificar que coisas boas ainda acontecem aqui na Terra. Mas a mídia não deixa que a gente veja isso aí, porque coisas boas não dão audiência. Então nós somos bombardeados por negatividades, tragédias cada vez maiores, nos levando, às vezes, até negar, muitas pessoas negar a existência de Deus. Então, entrega-se aos pessimismos, nos embates da vida, principalmente nas dificuldades, as pessoas se desesperam, mergulham no pessimismo, né? Aquele pessimismo acomodado, aquela zona de conforto negativa, ruim, e potencializa os males, ao invés de trabalhar para eliminá-los, para diminuí-los, que seria o nosso objetivo. Então, a grande maioria vive exclusivamente na Terra para satisfazer os seus desejos pessoais, seja a que preço for, e fecha os olhos e os seus corações, isolando-se o quanto possível no contato com os considerados maus ou inferiores. Então, a Terra está vivendo essa fase de um mundo de provas e expiações. Então, nós devemos entender que a Terra não é o centro do universo. É um dos planetas, entre os muitos planetas, milhares, milhões, bilhões de sóis, planetas que existem no universo. Estamos aqui vivenciando a nossa caminhada evolutiva. Então, na Terra, nós temos uma gama de pessoas que vivem situações aflitivas, às vezes. E aí nós vamos entender que essa rebeldia ao plano espiritual que a maioria tem, que o Espiritismo vem esclarecer, que nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para eliminar as nossas negatividades. Esse é o nosso objetivo. Que a nossa vida aqui é passageira. 80, 90 anos aqui não quer dizer nada perante a eternidade. Mas é muito importante para nós entendermos que situações dificultosas são presas à lei de causa e efeito, ou seja, são o reflexo de nossas escolhas. Quanto pior forem as nossas escolhas, piores serão as suas consequências. Enquanto a humanidade não entender isso, as coisas vão continuar cada vez mais dificultosas. Então, nós podemos, aqui nesse capítulo, que nós estamos vendo, nesses itens, dizendo que a Terra, atualmente, ela pode ser tanto uma penitenciária para alguns, um hospital para outros e uma escola para todos. E às vezes nós vivenciamos essas situações, as três situações, nós mesmos. Às vezes estamos numa penitenciária, mergulhados no pessimismo, às vezes estamos no hospital à procura de ajuda, à procura de cura, e às vezes estamos numa escola aprendendo com os nossos erros. E é isso que a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas situações que nós estamos vivendo
nós temos que raciocinar, analisar as misérias, as enfermidades, as violências, as maldades, sobre a qual sobretudo a qualidade dos espíritos que aqui estão habitando nesse instante. Então, dessa maneira, vamos perceber que diversas coisas, pois a doutrina espírita nos oferece uma perspectiva multifacetada da natureza da Terra, utilizando analogias poderosas para descrever seu papel no processo evolutivo nosso, de nossos espíritos encarnados que estamos aqui. Então, as imagens da Terra, como penitenciária, hospital e escola, vêm ilustrar os aspectos da nossa jornada terrena e as experiências que somos chamados a vivenciar todos os dias. O que seria, então, a Terra como uma penitenciária? Vamos falar um pouquinho a esse respeito. Essa analogia se explica principalmente à fase atual da Terra, como um mundo de expiação e provas, onde aqui não existe a felicidade completa. Existem momentos fugazes, mas ainda somos imperfeitos. Sempre colhemos as atitudes imperfeitas que nós plantamos. Essa é uma realidade. Então, para muitos espíritos que aqui encarnam, a existência terrena funciona como uma oportunidade para resgatar débitos de vidas passadas e expiar faltas cometidas. Então, provas, expiar. O que é isso aí? Expiação e provas. Nós vamos entender aqui agora. Expiação, então podemos dizer que sim, todas as dificuldades, os sofrimentos, as provações, as dificuldades que encontramos podem ser vistos como consequências das nossas próprias imperfeições e mau uso do nosso livre-arbítrio em existências anteriores. O que seriam essas existências anteriores? De outras vidas, outras existências, que nós já reencarnamos milhares e milhões de vezes, como também dessa existência. Atitudes que nós tomamos há anos atrás, negativas, que vieram ter consequências agora. Nós precisamos entender que nós não podemos culpar ninguém pelas nossas misérias, pelas nossas desilusões, pelas nossas angústias que passamos. Nós temos que olhar para dentro de nós. O que eu estou espiando? Ou seja, espiando com X, pagando algo que eu fiz em outras existências. Mas essa expiação é a quitação de débitos de outras existências. E para a gente viver bem e conseguir superar essas dificuldades, nós precisamos compreender o que está ocorrendo conosco, sem culpar ninguém, entendendo que Deus não castiga, Deus não perdoa, Ele nos dá oportunidades, porque Ele nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos. Somos seres inteligentes para escolher, só que esse livre-arbítrio automaticamente vai resultar numa responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, feito isso, nós sempre teremos oportunidades para que, com a reencarnação, nós pudéssemos voltar sempre, como estamos aqui agora, para, em algum momento, expiarmos faltas passadas e aprendermos com elas e, com novas escolhas boas, nós estamos traçando o nosso futuro. Olha a importância da gente não agir por impulsos, ter sempre calma, tranquilidade, antes de qualquer decisão, avaliar, pensar um pouquinho. Vai ser bom isso aí? Para quem? Às vezes, revidar uma agressão verbal ou física, tudo. Calma, porque no universo tudo se resolve. Todos nós que ferimos o equilíbrio do universo, nós somos responsáveis. Então, aquele que nos agrediu, que nos ofendeu, que nos magoou, vai chegar um tempo que ele vai ter que quitar também isso aí, que ele feriu o universo. Então, deixemos as coisas, não que a gente seja passivos, uma resignação passiva, não. Resignação ativa, vamos entender isso. Lógico que todo o povo, todos os povos, seus países têm suas leis que devem ser observadas. Deixemos então as pendências ao cuidado da lei e vamos tocar a nossa vida. O advogado que cuide disso e a gente vai viver tranquilo, trazendo a paz para dentro de nós. Então, assim
como um detento, um preso, um prisioneiro, cumpre uma pena para reparar seus erros, o espírito encarnado enfrenta desafios para aprender com as suas falhas e evoluir moralmente. Então, aqui na Terra, nós vamos entender que temos que a própria limitação, as limitações da vida material, como doenças, as dores, a finitude do corpo físico, que tem um prazo de validade, as dificuldades de relacionamento, podem ser consideradas parte dessa pena, entre aspas, que está restringindo as nossas ações e nos confrontando com as consequências das nossas escolhas. É importante ressaltar que essa penitenciária não é um lugar de punição arbitrária, ou seja, Deus está nos colocando como castigo, não, mas sim um ambiente de aprendizado forçado pela necessidade de reparar o mal causado em algum momento das nossas existências. Então, a dor e o sofrimento têm um propósito educativo, visando despertar a consciência e impulsionar a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É nós olharmos para dentro de nós, vemos que temos inferioridade. Se nós não tivéssemos inferioridade, não estaríamos aqui, estaríamos em mundos mais evoluídos. Então, olhando para dentro, não culpando ninguém, mas olhando as nossas mazelas, que são as reminiscências que nós trazemos de outras existências, de outras vidas, para agora, tais quais a raiva, o ódio, a falta de perdão, a intolerância, a inveja, o ciúme, todas as negatividades que estão dentro de nós, que voltamos aqui para trabalhá-las, para que possamos amenizá-las, para que um dia possam ser eliminadas e nós atingirmos um novo patamar evolutivo. Então, a pena seria essa. E o que seria a Terra como sendo um hospital? Sob essa outra perspectiva, a Terra pode ser vista como um imenso hospital para almas enfermas, feridas pelas imperfeições e pelos desvios do caminho do bem. E como conseguir a cura espiritual? Estamos encarnados para isso também, para procurar a cura espiritual para os nossos angústias e sofrimentos que trazemos de outras existências. Então a reencarnação oferece a oportunidade de tratar essas enfermidades, entre aspas, espirituais, através das experiências da vida, dos relacionamentos, dos desafios e das oportunidades de praticar o bem. Assim como um paciente em um hospital passa por tratamentos para se curar, o espírito encarnado, então, enfrenta situações que o levam a desenvolver virtudes, superar vícios e aprender a amar. Essa é a cura. Superar os vícios, desenvolver virtudes, aprendendo a amar. Não o amor restrito, o pai ama o filho, a mãe e vice-versa. Não, é o amor ágape, aquele que nós possamos ver todas as pessoas como nossos irmãos, independente de raça, de gênero, todos somos filhos do mesmo pai. E aqui também nós temos conosco, não estamos sozinhos, é muito importante, não estamos sozinhos. Por quê? Porque espíritos mais evoluídos, atuando como guias, nossos guias, protetores, nos auxiliando para que nós caminhemos no caminho correto, para que possamos aprender a praticar a caridade uns com os outros, representa o tratamento, o apoio necessário para a nossa cura espiritual. Então, todos nós temos um amparador espiritual que, desde que nós fomos gerados no ventre materno, nos acompanha. Mas como que ele pode nos ajudar? Quando nós estamos com a nossa energia vibratória bem, quando estamos pensando bem, olhando bem, falando bem, ouvindo bem, estamos conectados com o bem. Aí, pela sintonia, nós podemos receber a ajuda dos nossos amparadores, dos nossos espíritos mais evoluídos, protetores, nossos protetores. E quando acontece o inverso, quando nós estamos mergulhados na raiva, no ódio, fazendo as maiores barbaridades, tem espíritos também que colam em nós. São os espíritos malévolos que vão nos ajudar a afundar mais no lamaçal
e perdermos grande parte da nossa encarnação aqui na Terra. Atentem muito para isso. Então, sempre que temos um sofrimento, o sofrimento, podemos dizer, que é um sintoma para que nós possamos, da nossa imperfeição, sofrimento, por que estou sofrendo? Por que está acontecendo isso comigo? O que será? Vamos analisar? Olha, vamos olhar para dentro. Sócrates já disse, conheça-te a ti mesmo. O que é o conhecimento de si próprio? É nós olharmos para dentro e verificarmos que temos algumas virtudes. Sim, claro, se chegamos até aqui nesse momento, é porque temos virtudes também. Mas temos muitas mazelas espirituais, emocionais, espirituais, que estão dentro de nós, trazidas da nossa bagagem espiritual, que precisam ser combatidas, como disse há pouco. Vamos pensar nisso aí. É aí que nós estamos aqui, nessa terra, como um grande hospital. Queremos a nossa cura, mas a cura nossa não depende de ninguém mais, a não ser de nós mesmos. Quando nós fazemos uma proposição, hoje eu estou me tornando uma nova pessoa. Não que vai mudar tudo de uma vez, não. Vamos devagarzinho. Vamos falar, hoje vamos começar dos nossos defeitos mais mínimos. Vamos analisar, vamos eliminar um vício. Eu não posso ficar sem fumar, cigarro é muito. Vamos começar a diminuir devagarzinho, até que um dia isso aí faça parte do passado. Nós eliminamos. Quando nós eliminamos um vício, nas próximas encarnações não trazemos mais eles. Então, isso que é importante. Cuidado com a língua, mandando negatividade para as pessoas. Vamos olhar se nós não estamos sendo maledicentes na nossa existência. Pensando assim, nós vamos começar a trabalhar nesse grande hospital para sermos curados. Então, assim como um hospital acolhe e busca curar os doentes, a Terra também oferece um ambiente onde os espíritos imperfeitos podem encontrar as condições necessárias para a sua recuperação e progresso. Analisem. E a Terra como escola? Fundamentalmente, podemos dizer, a Terra é uma escola gigantesca de espíritos que vêm aqui para aprender e evoluir. Então, olha as três coisas que nós vivenciamos na nossa vida: a penitenciária, o hospital e a escola. E aqui nós temos um aprendizado constante. Vocês perguntam, constante como assim? Porque cada experiência, seja alegre ou dolorosa, que nós vivenciamos, representa uma lição valiosa para o nosso crescimento espiritual e intelectual. Então, através dos desafios, das conquistas, dos relacionamentos, das diversas situações da vida, adquirimos conhecimento e desenvolvemos habilidades e aprimoramos o nosso caráter. E aqui na Terra, como na escola que nós passamos também, temos disciplinas variadas, muitas disciplinas, que nós temos que cursar aqui para passarmos de ano, podemos dizer assim. Então, diferentes áreas da vida humana, tais como na família, no trabalho, na sociedade, na religião, podem ser vistas como disciplinas. Pensem nisso, para vocês verem. Que nos oferece a oportunidade de aprender sobre o quê? Sobre o amor, a justiça, a paciência, a humildade, a responsabilidade e outras virtudes essenciais. E tal como a escola, nós temos aqui professores e colegas de turma. Olha que legal. A analogia é idêntica. Então, os espíritos mais evoluídos atuam como professores. Quanta gente boa, quantos conselhos bons de pessoas mais velhas ou de outras pessoas que nós captamos e assimilamos e mudamos nossa rota com esses conselhos, inspirando-nos, oferecendo orientação. E os outros seres humanos são os nossos colegas de classe, podemos dizer assim, com quem interagimos e aprendemos mutuamente através do auxílio e às vezes até por conflitos, faz parte da nossa evolução. E aí a nossa progressão torna-se gradual. Vamos, à medida que vamos vivenciando, nos corrigindo, mudando parâmetros de vida, escolhendo novos desafios, novas metas, nós estamos progredindo gradualmente. Então, assim como numa escola comum, o aprendizado é gradual,
Começamos lá no jardim, vamos seguindo a primeira, a segunda, e vamos seguindo até o doutorado. Assim é a nossa vida aqui na Terra. Então, nós passamos por diferentes níveis, olha que legal, de existência, enfrentando desafios, sempre desafios, cada vez mais complexos, à medida que nós evoluímos. Nós vamos tendo capacidade de resolver os pepinos com mais facilidade, pela vivência e pelo aprendizado. Então, a analogia da escola enfatiza o caráter educativo da vida terrena, mostrando que cada experiência tem um propósito maior em nosso processo de ascensão espiritual. E aí nós vamos ver que a interconexão dessas analogias que falamos há pouco, da terra, da penitenciária, do hospital e da terra, e da escola. Vejam bem para vocês verem. Então é importante a gente compreender que essas três analogias não são excludentes, mas sim complementares, uma complementa a outra. Então a Terra pode ser, como disse há pouco, simultaneamente uma penitenciária para o resgate de débitos, um hospital para a cura espiritual e uma escola para o aprendizado e evolução. Então a predominância de um aspecto sobre outro varia de acordo com o nível evolutivo do espírito e as necessidades de cada etapa da nossa jornada aqui na Terra. Então, que tal cumprirmos a nossa pena, tirarmos todas essas mazelas que nós trazemos conosco, para sairmos livres da penitenciária? E se sairmos combalidos, vamos para o hospital. No hospital, vamos receber a ajuda espiritual dos nossos amparadores, dos nossos mentores, dos nossos familiares queridos que já estão do lado de lá, que estão nos ajudando. Tudo isso faz parte da nós, para que nós realmente possamos estar na escola, aprendendo com as nossas experiências e errando cada vez menos. Concluindo o nosso estudo de hoje, podemos dizer que na visão espírita, a Terra como penitenciária, hospital e escola, o que nos convida? Convida a refletir sobre o nosso propósito da nossa existência, a reconhecer as causas do sofrimento, a buscar a cura para as nossas imperfeições e abraçar o aprendizado como um caminho para a evolução e para a felicidade futura. Aqueles que têm o livro, leiam, vale a pena. O Evangelho segundo o Espiritismo, gente, o livro, é um livro que serve para todas as religiões. Por quê? Porque aqui está só a parte moral dos ensinamentos do Cristo. Tudo aquilo que possa ter algum tipo de confronto com as religiões, não, aqui só a parte moral, os ensinamentos de Jesus para conosco. É um código para ser consultado. E com a facilidade que tem as explicações. Tem os textos evangélicos e as explicações dos nossos mentores espirituais, que trazem as explicações para nós, para ficar tudo mais palatável e a gente possa entender. Então, até a próxima semana, a próxima segunda, nós iremos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 3. Então, meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Recebam o meu abraço fraterno de luta, mas também de paz, de harmonia, de força e coragem. Vamos em frente, não vamos desistir. A todos, tchau. Até a próxima semana. Um grande abraço.